Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo é sobre direito administrativo sancionador. Nossa, que difícil isso. Nós temos uma especialista que vai explicar pra gente. A doutora Alice Silveira veio nos visitar, veio de Curitiba, veio dar uma palestra aqui na região, mas vai falar pra gente, vai conversar com a gente sobre improbidade administrativa, sobre o direito. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Ju. É uma satisfação estar contigo hoje. Que ótimo. Diz pra gente o que é o direito administrativo sancionador. Vamos lá, vamos ver se eu consigo me fazer entender sem usar muito o juridiquês. O direito administrativo sancionador, na verdade, é o direito administrativo que se volta para o tratamento das infrações que são chamadas infrações administrativas. Sancionador, porque a gente está falando de sanção, né? A gente está falando, na verdade, de um ramo do direito que é maior do que o direito administrativo, que é maior do que as esferas soltas, né? A gente tem várias vias de responsabilização dentro do nosso ordenamento. E uma delas é, por exemplo, a via da ação de improbidade. Eu tenho também crimes de responsabilidade, que em paralelo com as ações de improbidade costumam também ser discutidos. Eu tenho crimes contra a administração pública, eu tenho... Para sintetizar, objetivar, quando eu falo de direito administrativo sancionador, eu estou falando de infrações, de atos ilícitos que afetam a administração pública, de alguma maneira, a gestão da coisa pública. E aí a gente tem não só uma coisa, ou não só uma via, a gente tem algumas. Então, por exemplo, o servidor público que é acusado de ter praticado uma determinada infração que se qualifica como um ato de improbidade. Vai responder também um processo administrativo disciplinar, eventualmente vai responder também uma ação penal. Se for um agente político, ele vai responder também um processo lá na Câmara. Aquele ato, ele pode gerar uma série de processos e, basicamente, o direito administrativo sancionador vem para regular esses muitos processos, à exceção daquele que se refere ao direito penal, à ação penal. Na verdade, a gente não tem uma clara distinção, né? Um pouco do problema passa por aí, sobre o que é exatamente o ato ilícito administrativo, penal, civil, porque, na verdade, a gente está falando de uma coisa, quando fala disso, que não é tão objetiva assim, ela depende muito da política legislativa, né? Sim. Então, quem diz que fraudar a licitação é crime e ato de improbidade também é o legislador, né? Quem diz para onde uma coisa vai, dentro das muitas caixinhas que eu tenho para colocar lá aquele ato que prejudica a gestão da coisa pública, quem diz é o legislador. Então, a gente tem um problema, olha, eu já me antecipando, né? Mas a gente tem um problema de política legislativa que gira em torno dessa matéria. Enfim, o direito administrativo sancionador vem tentando, né, se construir, se consolidar como o direito a área do direito, o ramo do direito que vai criar, vai estabelecer, consolidar balizas para esses muitos processos, para que haja regularidade no processamento das pessoas, para que elas não sejam processadas sem um mínimo de garantias, porque você tira lá do direito penal determinada infração, ou tem lá e tem aqui também, e pensa que aqui você não precisa guardar o mesmo cuidado, dá para aquele acusado as mesmas garantias, que você pode atropelar certas coisas, que porque não estou lá no direito penal, porque não estou lá no processo penal, eu posso me dar certas liberdades, e não é bem assim que funciona, exatamente porque ato ilícito administrativo
ato ilícito penal, é diferente até que ponto? Depende do que você, legislador, diz que é. Então, não é... Então, peraí, né? E entende-se por legislador, inclusive quem está nos acompanhando, que não é o STF, não é o STJ, não é o Tribunal Superior Eleitoral. O legislador é o vereador que você elege, é o deputado estadual que você elege, o deputado federal que você elege, é o senador que você elege. Sim. Então, vem de uma estrutura política a criação das leis, né? Sim. E a gente segue essas leis criadas por uma estrutura política. Sim. Mas a própria estrutura política cria as leis às quais ela vai ser submetida. Sim. E aí, como não conflitar interesses? Pois é, a questão é dramática, né? Porque, veja, a gente tem da Constituição o ponto de partida. Da Constituição eu tenho uma série de diretrizes para estabelecer, para organizar essas coisas todas. E aí eu tenho muito nessa área do direito, cenários de ingerência contingencial, cenários em que vem o legislador solucionador dos problemas da corrupção e edita lá uma lei, agora eu vou acabar com a corrupção, a lei de improbidade administrativa em 92 tem esse pano de fundo, a lei anticorrupção em 2003 vem também mais ou menos nessa linha, sempre, ou quase sempre, numa levada assim de clamor político, de solução para ontem, né? Como se a gente pudesse tirar da lei ali, né? Eu tenho um amigo que sempre diz, se fosse assim, né? Se desse para resolver os problemas todos melhorando a lei, era só a gente importar a lei do país mais bem estabelecido. Vamos trazer lá a legislação da Noruega, da Suécia, vamos implantar aqui, está tudo resolvido. Não, então a gente tem esse problema, uma série de leis que, inclusive, conflitam daí, né? Ou então dizem a mesma coisa, ou se voltam para a mesma situação, gerando situações que a gente chama de bis in idem, de duplicidade, que é um problema muito sério. Na verdade, esse é o tema que propriamente me intriga, porque a gente pensa em combate à corrupção e tendenciosamente, porque é assim que a gente é estimulado a pensar, acha que quanto mais processo, quanto mais gente atrás daquela pessoa que enfim, é acusada, seja ela culpada ou não, quanto mais melhor, e não necessariamente pensa que será que o mais quer dizer melhor? Será que uma estrutura mais organizada, mais coerente, mais interconectada, mais de inteligência mesmo, não seria mais profícua, não seria mais eficaz, porque as pessoas querem, né, a mídia vem, fica todo mundo com sangue no olho e aí vão para a rua, né? A lei anticorrupção vem nessa euforia, né? Sim, as manifestações lá e tal, vem a lei, vamos acabar com a corrupção. Inclusive agora vai ter responsabilidade objetiva. Enfim, é uma questão, esse teu ponto é relevante porque, afinal de contas, depois, em se tratando de um agente político, vai ele, de repente, responder a ação. E a ação, a nova lei de improbidade, um pouco, ao que tudo indica, ela é o reflexo de um reposicionamento, de certa forma, nesse sentido, porque a lei de improbidade, ela, com 20 anos, 30 anos, 92, 2002, 30 anos. Leio boa de matemática. Que passa o tempo, passa muito rápido. Ela vem com um propósito X, que poderia ser muito bom, mas ela causa uma série de problemas e efeitos colaterais de administrador público que tem medo da caneta, que não tem liberdade para gerir, ou então faz alguma coisa que não necessariamente compromete a probidade, né? Porque por probidade você entende o quê? Uma gestão limpa, certo, honesta, né? O probo, né? É aquilo que te remete a alguma coisa
de leal, de adequado no sentido legal. E aí, às vezes, ele erra ou incorre numa falha. Tem ali uma necessidade de cometer um crime. Não, ele incorre ali numa ilegalidade, alguma coisa assim, e pode ser entendido como improbidade. Então, o sujeito já engessa, né? Porque ele respondeu uma ação de improbidade, tem noção do que isso significa? É alguma coisa que as pessoas, não sei se têm inteira noção, mas é tão grave ou quase tão grave quanto ser processado na esfera criminal. Não tem pena restritiva de liberdade, mas às vezes a consequência pela soma das sanções para a vida de uma pessoa é tão grave quanto. Ela pode perder a função, ela pode ficar, se ela é um empresário, 14 anos sem contratar com o poder público. Se é uma empresa que faz licitação, por exemplo, é o fim da empresa, enfim. Em termos de administração pública mesmo, lá no órgão das prefeituras, pensa nas cidadezinhas pequenas, né? É alguma coisa que amedronta. Ao longo desses 30 anos, muita perseguição se fez a partir da lei de improbidade. E aí vem a nova lei, com uma proposta, com uma roupagem menos pesada, não a melhor lei, mas a lei nunca vai ser perfeita também, né? Muito mais depende do aplicador. Mas assim, com grandes avanços. E aí a gente agora começou a bater na trave nos tribunais superiores, porque algumas das grandes mudanças e das boas mudanças continuam gerando, não sei se receio ou resistência, mas enfim, aquela coisa do quanto mais melhor, e o combate à corrupção como argumento retórico emplacando, e a gente patinando para fazer a coisa render, né? Porque poderia ser pelo menos um início de mudança, enfim. Não sei se é isso que você quer saber. Exatamente. E eu gostaria de saber também, pelos casos que a doutora atende, acredito que atenda muitos pessoas envolvidas com o poder público, né? Muitas delas estão sendo processadas ou foram processadas em atos, né, referentes à improbidade administrativa por uma falha, não necessariamente pelo desejo. Sim, é frequente. Temos muitos casos aqui no Paraná? Tanto que a gente tem na jurisprudência alguns bons casos, alguns bons entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, do STF também, mas especialmente do STJ, fazendo a distinção entre ilegalidade e improbidade. Não é a mesma coisa, né? E uma das coisas boas que a nova lei faz é explicitar isso. Porque uma coisa é você incorrer numa falha. Uma coisa é você pecar pela falta de atendimento a um requisito X, e isso, por mais grave que possa ser, de repente desse ato decorrer um dano para os cofres públicos. Você eventualmente vai responder uma ação civil pública reparatória, vai ter que indenizar, né? Essa pode ser uma consequência de um ato ilegal, né? O servidor público, ou qualquer pessoa que esteja à frente de alguma coisa que interessa a coletividade e à frente da administração pública final, uma vez que incorra num erro dessa ordem e venha lesar o erário, vai precisar indenizar. Mas isso não necessariamente significa que ele automaticamente deverá ser processado ou deverá ser entendido como um agente ímprobo, como alguém que foi desonesto, desleal, que fez alguma coisa com um propósito. A improbidade é uma qualificadora, ele é alguma coisa que dá para a atuação um status diferenciado. Você pode errar, mas se esse teu erro se qualificar como alguma coisa grave, ao ponto de se enquadrar nessa característica, ele vai ser um ato de improbidade. E as consequências são muito mais severas. E essa é a questão da distinção, porque muitas, você me pergunta quantos casos, muitos casos no Paraná e no Brasil inteiro, basta fazer uma pesquisa de jurisprudência lá no site oficial e jogar lá, ilegalidade e improbidade. Quantidade de decisões que vem trazendo essa distinção, ou trabalhando essa distinção, é absurda, porque
as amarras agora não são perfeitas, mas são poucas as amarras de tipicidade, que é aquilo que a gente chama de aquilo que faz ficar concreta a coisa, né? Então, o que é um ato de improbidade? Se a descrição não é exata, se a descrição, claro, nem sempre vai ser exato, mas quanto mais exato, melhor. Mas dentro daquele quadradinho, ali dentro daquela descrição, se aquilo é pouco, claro, cabe muita coisa. Né? Então, isso é um prato cheio para perseguição, mas isso também é um prato cheio para quem não está tão afim assim de trabalhar corretamente ou de fazer mais, né? Porque para você demandar numa ação de improbidade pelo tamanho da consequência, precisa ter um pouquinho mais de base, né? Então, sim, isso aconteceu muito. Aconteceu e segue acontecendo. E como mudar isso? Puxa vida. A gente tem um diagnóstico, e aí? É como se a gente tivesse uma doença relativamente grave. E aí? Onde a gente encontra um remédio para isso? A gente pode pensar isso por vários aspectos, por vários ângulos. Eu acho que eu começaria dizendo o seguinte. Eu acho que a primeira coisa seria uma mudança de pensamento, para entender, primeiro, que combate à corrupção não significa ou não exige caça às bruxas. Né? Uma organização do sistema, né? Com todas essas ferramentas de combate, de responsabilização que a gente tem. Uma organização que integrasse, que fizesse isso funcionar de uma maneira mais inteligente, traria essa resposta, ou poderia ser alguma coisa melhor do que o que a gente tem. Então, a primeira coisa seria desmistificar essa afirmação que é frequentemente usada, retoricamente, de que de muitos processos, de muitas pessoas e muitas ofensivas depende o combate à corrupção. Se as pessoas entenderem que melhor não é igual a mais, talvez a gente já tenha um ponto de partida. Agora, a nova lei, por exemplo, traz uma série de mudanças muito interessantes. Ela não tem tudo que ela poderia ter. Ela continua, por exemplo, incorrendo no problema de ter paralelos idênticos com crimes, com atos ilícitos que são processados na esfera criminal, com descrição igual ou equivalente, ou seja, a mesma coisa cabe nos dois lugares, com sanções que são iguais, e a gente tem uma vedação como direito constitucional, como direito fundamental, de que eu não posso ser sancionado nem processado duas vezes pela mesma coisa. Então a gente ainda tem coisas para corrigir, mas já tem muita coisa boa nela, que poderia ser trabalhado para ir cada vez melhorando mais. Várias coisas, por exemplo, previsões que atenuam, que diminuem esse risco de vários processos, de várias condenações iguais. Mas a gente tem esse obstáculo, que mais hora menos hora sempre aparece. O combate à corrupção depende de que, não, isso é um retrocesso, né? Tem discussões no STF acontecendo em torno dessas mudanças que dizem, a gente tem também um direito fundamental que veda o retrocesso. Mas quem falou que é retrocesso? O que você entende por retrocesso, né? Retrocesso, só se você pensar ainda assim, que você precisa colocar toda uma tropa atrás, né, para que aquela pessoa, se não tiver como escapar por aqui, não consiga escapar por ali. Enfim, várias decisões, inclusive, seguem nessa linha. Então, a gente tem, na verdade, um problema central, que é de entender, primeiro, que isso não é necessariamente a melhor solução. A gente tem um problema para resolver? Tem, não estou aqui dizendo que não existe corrupção. Não estou dizendo que a gente não precisa se preocupar com isso. Isso é um problema. É um problema. Agora, de que maneira a gente lida com ele é a questão. Né? Dá para trabalhar bem, dá para trabalhar de forma inteligente, dá para não violar direitos fundamentais, trabalhando a coisa de uma maneira mais adequada, ou dá para seguir fazendo caça às bruxas, assim, transformando ilegalidade em probidade, fazendo administrador lá da prefeitura X, enfim, às vezes gente muito boa ter medo de assinar, ter medo da caneta, não fazer o que poderia fazer
e às vezes bem, por medo de uma ação de improbidade. Quanta gente boa não se arrisca a entrar na política, por exemplo, porque não quer esse tipo de dor de cabeça, né? E às vezes o não fazer também incorre num ato de improbidade. Ah, sim, tem ato de omissão, claro. Né? Uhum. Então, existem as responsabilizações de ambos os lados, mas o que a gente poderia dizer que a nova lei trouxe de extremamente positivo, do seu ponto de vista? Uma das coisas boas vamos imaginar, a gente estava falando agora que a improbidade é uma coisa que agrega bota lá um plus naquele ato ilícito, né? Vamos imaginar que isso é possível que eu seja desonesto, por exemplo, sem querer? A gente tinha, por exemplo, na lei anterior, previsões de situações, atos, que se entendia podiam ser punidos, sancionados por culpa. Culpa, negligência, imprudência, imperícia, sem querer, mas pode ser ilegal, pode dar um problema, pode me gerar uma ação reparatória, uma ação civil pública. Mas ato de improbidade culposo é quase uma contradição em termos, né? Então, a lei vem e extingue essa hipótese. Não tem mais ato de improbidade na modalidade culposa. Para ter ato de improbidade, precisa ter dolo, precisa ter vontade, né? Então, essa é uma boa mudança. Eu tenho uma expansão também da comunicação das decisões da esfera criminal para as ações de improbidade, que antes era só quando lá na esfera criminal a decisão dizia não tem autoria, não tem materialidade. Aí podia trazer, né, os reflexos dessa decisão essa decisão produziria reflexos na ação de improbidade. Agora eu tenho mais hipóteses, o que é uma grande coisa, porque afinal é o estado dos dois lados, né? Uma das questões que é muito significativa nesse ponto é que, e a gente começa a trabalhar com isso e pensar muito, porque as pessoas processadas lá e cá, às vezes, muitas vezes, eram absolvidas aqui e continuavam sendo processadas lá né? E aí você explica como. Mas como que o juiz aqui acha que eu não tenho culpa e o de lá pode dizer isso? Tecnicamente, você pode achar respostas para isso. Ou você pode discutir essas respostas, que é o que mais parece interessante. Mas o fato é que eu tenho o Estado dos dois lados, é o mesmo Estado. Ainda que ele se fragmente para ter diversas ferramentas ou para adequar a gravidade de cada ato à medida da força, é o mesmo Estado. Então, como é que tem um juiz aqui que diz uma coisa e o juiz lá diz outra? O negócio, né, tem que ter um mínimo de sentido, tem que ser... Então, a gente tem essa solução também, que é melhor. A gente tem, agora, por exemplo, antes a gente tinha, uma das hipóteses era atos que violam os princípios da administração pública, esses aqui de baixo sem prejuízo de outros. Quer dizer, eu podia dizer, veja a margem que isso dava para aquilo que a gente estava discutindo da ilegalidade e da improbidade. Bastava que eu dissesse, não, isso aqui tem cara de improbidade. Viola os princípios da administração pública, né? Fazendo exercício de imaginação, dá para fazer um monte de coisa. Agora não, agora as hipóteses são taxativas, quer dizer... Não basta ter convicção. Não, são aquelas que estão lá. Se a situação não se enquadrar naquelas descrições, não é. Já melhora muito, né? Eu não tenho, por exemplo, mais a possibilidade de colocar a pessoa nos 3. São 3 as modalidades de ato de improbidade. Os que geram enriquecimento ilícito, que causam dano ao erário e que violam princípios da administração. Agora, eu preciso enquadrar num só. Não pode ser nos 3, né? Claro, faz todo sentido, porque um é mais grave, o outro é, enfim, de uma forma ou de outra, um vai absorver o outro, na pior das hipóteses, né? Antes não, dá para colocar tudo. E aí, as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Ficava um negócio... né, multa, enfim, acabava com a vida da pessoa. Não que agora a gente tem uma série de questões ainda para discutir, mas a gente já poderia e já tem uma lei melhor para começar a trabalhar numa direção mais segura, mais adequada, eu diria. Os gestores e as pessoas que fornecem serviços ao poder público já sentiram isso na pele? Já estão sentindo isso na pele? Essa melhora, essa
mudança que acaba trazendo esses benefícios? Então, eu não sei te dizer se sim ou se não, porque é recente e a gente está na jurisprudência ainda oscilando muito, né? Os tribunais superiores estão discutindo algumas dessas previsões que são melhores, em algumas situações afastando a aplicação dessas regras que são mais benéficas, né? Então, assim, muitos processos, por exemplo, ficaram suspensos entre dezembro de 21 e a metade de 22, quando o STF suspendeu a eficácia de um dos dispositivos. Na verdade, ele concede a liminar numa DI, agora eu não me lembro se foi numa RESP, enfim, só sei que uma das mudanças significativas diz com a prescrição, e eles começaram a debater esse tema. Todos os processos que tinham chance de ser impactados por essa mudança, pela aplicação da nova lei, ficaram suspensos, muitos. Uhum. Então, assim, esses processos voltaram a andar recentemente. Já tem alguma solução concreta para esses casos? Não necessariamente. Para muitos deles, a solução que se esperava não veio, porque o STF, no final, decidiu que as regras novas de prescrição não se aplicam aos casos em andamento. Agora, por último, suspendeu, no final do ano passado, essa disposição que eu te disse que aumenta o espaço de comunicação das decisões criminais. Então, também, um pouco a gente está, assim, meio sem condição de aplicar efetivamente, porque a gente está tendo muito debate na jurisprudência e não está tendo solução ainda. As decisões entre si estão conflitando, então não sei se já dá para dizer que a melhora foi sentida. Acho que ainda não. De repente a gente precisa de mais um tempo, né? A gente precisa que os tribunais comecem a, de repente, se organizar, se entender entre eles, né? Mas efetivamente dar aplicação à lei, né? Então, acho que isso é uma coisa que precisaria acontecer. E é um assunto que realmente tira o sono de qualquer gestor público. Com certeza sim. Sim, as pessoas não sabem, mas o gestor sabe que a ação de improbidade para ele pode ser tão grave ou mais do que uma ação penal, às vezes. Exatamente. Ele pode perder o cargo, ele pode... Ficar inelegível por anos, sim, responder, né? Sim, indisponibilidade de bens. Quantas ações as pessoas estão lá com o patrimônio bloqueado 10 anos, 13 anos, não conseguem trocar de casa, não conseguem vender o carro. Enfim, o gestor sabe disso, porque ele conhece a lei de improbidade. Reforçando aqui, ninguém está defendendo aqui o não. dolo. Não, né? de maneira nenhuma. Quando existe o dolo e existiu de fato o prejuízo ao erário, que a lei seja cumprida efetivamente. Sim. Não, a proposta não é isentar ninguém de responsabilidade. A ideia é que, na verdade, é preciso responsabilizar, é preciso averiguar, é preciso investigar, é preciso solucionar essas questões. Mas é preciso, antes de tudo, saber que, para isso, existem regras e que essas regras nos impedem de fazer a coisa da nossa cabeça. A gente precisa fazer dentro de um padrão. E esse padrão é que a gente ainda não conseguiu... Já tem ele, né? As diretrizes estão lá, vem da Constituição, mas a gente ainda vem um pouco se batendo com essa teoria de que combate à corrupção meio que permite tudo. Não é muito por aí, não. Doutora, eu gostaria imensamente de agradecer a sua visita. Sei também que o seu horário também está bem espremidinho. Vai a Toledo também, mas eu gostaria de agradecer por ter passado, ter o nosso estúdio, o professor Márcio Berti, que trouxe a doutora aqui. E, mais uma vez, agradecer. As portas estão abertas e vamos voltar a falar sobre improbidade administrativa. Eu é que te agradeço. Tira o sono de muita gente. Eu é que te agradeço. Muito obrigada, Ju. Foi uma satisfação. Obrigada, mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau.